Boa tarde, muito obrigada, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer os organizadores do Nono Workshop em Nanociências pela oportunidade de apresentar um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do meu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Pampa, que está relacionado com nanotecnologia, inovação e meio ambiente. Então, muito obrigada. Pessoal, ao longo de todo o dia de hoje, a gente tem visto algumas coisas sobre nanomateriais, sobre as vantagens de estar em escala nanométrica e as novas propriedades que proporcionam a esses materiais. Então, essas propriedades têm potencial para melhorar e muito a nossa qualidade de vida e também de contribuir para a competitividade industrial. Eles têm sido atuantes, né? Têm participado diretamente na revolução na indústria eletrônica, na medicina, nos recursos energéticos, estão presentes em vários bens de consumo e, é claro, não deixa de estar presente no meio ambiente. Essa nanoinvasão já não é algo futurístico, né? Algo, quando a gente ouve falar em nanotecnológico, é algo que já está presente, já começou. Então, você vai no supermercado, vai na loja de esportes, você encontra nanomateriais em praticamente tudo que vocês imaginarem, né? Desde o produto de beleza para hidratar seu rosto até o travesseiro onde você vai dormir. Vários desses materiais contêm nanotecnologia. Mas a gente pergunta qual é a relação que os nanomateriais têm com o meio ambiente, né? Então, esses nanomateriais, eles estão relacionados desde da sua fabricação, que está relacionada, ou seja, a origem dos reagentes, porque muitos desses nanomateriais, eles são derivados do petróleo, né? Tem sua fabricação derivados do petróleo, e também precisam de insumos de origem natural, que advém dos processos de mineração. Então, isso daí tem um certo impacto ambiental. E também como esse nanomaterial ele é obtido, as rotas de preparação desses nanomateriais, o que, que acontece? Elas utilizam muita energia, né? Essa energia tem que vir de algum lugar. Elas geram subprodutos, geram resíduos. Então, isso daí também está relacionado com o meio ambiente. E também suas aplicações desses materiais. Esses materiais podem ser utilizados para catálise, por exemplo, em automóveis, para o sensoriamento ambiental, para a geração de energia limpa, né? Outras formas de energia, e também para o tratamento da água. E também, outra correlação com o meio ambiente é uma correlação um pouco mais nova, que esse nanomaterial, ao final do seu uso, ele de certa forma vai parar no meio ambiente, né? Então, o destino final desse nanomaterial também está relacionado com a preocupação ambiental. E essa nanotecnologia, será que ela tem riscos? Eu digo que sim, né? A gente sabe que tem. Da mesma forma como todas as outras tecnologias, até mesmo as mais seguras, ela tem o seu risco, né? E o principal problema está relacionado ao fato do que no final, esses nanomateriais, como todos os outros materiais, de alguma forma, eles vão parar no meio ambiente. E não se sabe qual que é o efeito que esses nanomateriais podem ter dentro do ambiente, né? Será que são tóxicos? Será que não tem problema nenhum? O que que acontece, né? E o que que a gente pode fazer? Se desesperar e dizer, não, vamos abolir os nanomateriais. Não é bem assim, né? A gente viu que eles têm muitas vantagens, né? Comparado aos materiais convencionais. Então, a ideia é pensar como que a gente pode inovar na área de nanomateriais de forma a melhorar a relação deles com o meio ambiente. Uma ideia, que é a ideia que a gente segue dentro do nosso grupo de pesquisa, é a ideia de nanomateriais sustentáveis. Mas o que é isso, nanomaterial sustentável? O nanomaterial sustentável é aquele nanomaterial que ele é pensado de diferentes formas, desde a escolha dos reagentes utilizados para a fabricação desses materiais, por exemplo, a escolha de insumos nacionais, que pode levar à geração de emprego e renda, né?
até passando por rotas de síntese, rotas de obtenção que sejam ambientalmente mais amigáveis, utilizando solventes como a água, e também rotas mais rápidas, com menor gasto energético, gerando menos subprodutos, até mesmo as suas aplicações que podem ser voltadas para o meio ambiente, como a purificação de água e a geração de energia de forma limpa. Sem deixar de lado um aspecto importante que é a avaliação da nanotoxicidade desse material. Então não adianta nada a gente desenvolver um nanomaterial super legal, ambientalmente correto, e depois que ele vá parar no ambiente, ele é super tóxico. Então essa é uma preocupação que o nanomaterial sustentável deve ter. Então, dentro do possível, um nanomaterial sustentável deve tentar abranger o máximo possível daqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável proposto pela ONU, por exemplo. Então, tentar abranger o máximo possível deles é uma forma de você obter um material também que ele é sustentável e contribui para o desenvolvimento sustentável do planeta. Mas a gente tem que pensar também que inovar nessa área, a gente tem que levar em considerações outros aspectos, né? Então, esse desenvolvimento sustentável, ele é um ciclo que envolve desde a inovação, onde a gente está aqui, ó, na busca por soluções que sejam sustentáveis, mas que elas tenham uma demanda do mercado, onde os usuários vão querer utilizar essas soluções que a gente propõe, né? E uma vez que tenha um mercado, é óbvio que a gente vai atrair investidores, né? E esses investidores vão buscar, dentro dos aspectos inovativos, oportunidades de investimento, alimentando todo esse ciclo de desenvolvimento sustentável. Então, na hora de pensar num nanomaterial que seja realmente sustentável, a gente tem que conhecer um pouquinho e pensar um pouco de forma mais global. E o que a gente faz nesse sentido dentro do nosso grupo de pesquisa? Então, o meu grupo de pesquisa é o grupo de materiais do Pampa, né? Grupo de Química de Materiais do Pampa, da Universidade Federal do Pampa ali. E o nosso principal objetivo é, na medida do possível, desenvolver materiais que sejam sustentáveis, desde a sua síntese, caracterização, aplicações, e essas aplicações a gente visa o máximo possível que eles sejam multifuncionais, ou um material que seja capaz de desempenhar várias funções, né? E sem deixar de lado a avaliação da sua toxicidade. Então a gente tenta abranger o máximo possível daqueles objetivos de desenvolvimento de um material sustentável. Dentre as aplicações, nós temos aplicações relacionadas à remediação ambiental, à geração e armazenamento de energia e aos chamados geossintéticos aplicados à geotécnica, né? E tudo isso sem deixar de lado os aspectos da ciência básica, buscando compreender como esses materiais funcionam, qual é a química, a física, a ciência dos materiais por trás de cada um desses aspectos que a gente estuda, né? Então, vou apresentar rapidamente alguns dos exemplos dos nossos materiais, né? Um deles é o desenvolvimento de nanomateriais baseados em grafeno para a remoção de contaminantes emergentes de água. Então, o grafeno, se vocês já ouviram falar, ele nada mais é do que um material bidimensional formado por átomos de carbono, cada molécula aqui é um átomo de carbono, ligado com outros átomos de carbono formando hexágonos. Então, tem uma estrutura parecida com uma tela de galinheiro ou um favo de mel, né? E com a espessura de um único átomo de carbono. Esse material ele tem propriedades super interessantes, como uma área superficial gigantesca, né? Bem grande, uma grande condutividade elétrica, estabilidade mecânica e outras propriedades bem legais. No entanto, obter esse grafeno perfeitinho aqui é bem difícil, né? E muitas vezes economicamente não compensa. Então, a forma mais interessante é trabalhar com seus derivados, que nem o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido, que contém alguns defeitinhos, mas e também contém grupamentos oxigenados, mas que podem ser super interessantes dependendo da aplicação, né? Só que um problema é utilizar esses materiais
na forma bidimensional, na forma de folhinhas, porque essas espécies 2D, muitas vezes elas podem ser carreadas para a água. Então, ao invés de elas resolverem o problema, elas podem ser um novo problema, contaminando o ambiente, né? Uma alternativa para isso é utilizar os chamados materiais tridimensionais baseados em grafeno. Ou seja, juntar essas folhinhas, colar uma nas outras e transformar isso numa espuma, numa esponja ou no aerogel, que são esses materiais 3D de grafeno, como a gente vê nessa imagem aqui. Só que o que se tem, as formas atuais de obtenção desse tipo de material, são materiais que precisam de várias etapas de síntese para serem obtidos. Eles são de alto custo, porque muitas vezes precisam de sínteses longas, que utilizam muita energia, precisam às vezes de moldes químicos para a formação de estrutura 3D, e infelizmente utilizam várias substâncias que são tóxicas, que são nocivas ao ambiente. Então, dentro desse contexto, para obter essas estruturas tridimensionais baseadas em grafeno, a gente busca resolver alguns desses problemas, obtendo esse material de uma forma mais rápida, que seja ambientalmente amigável e de baixo custo. Buscando ainda avaliar esses materiais que a gente obtém, a aplicabilidade deles para a remoção dos mais diferentes contaminantes e avaliando a sua nanotoxicidade. Então, essa toxicidade, o organismo que a gente tem testado agora no início é a Drosophila melanogaster, que não é ninguém menos do que a mosca da banana, que é um organismo muito interessante para fazer essa avaliação, porque tem muitas similaridades com o organismo humano. Então, para a síntese que a gente desenvolveu no nosso grupo, é uma síntese que foi recentemente patenteada, né? Essa patente, ela mostra uma síntese sustentável dessas esponjas. Como assim sustentável? Ela parte do grafite natural, um grafite brasileiro, né, que a gente tem lá da região de Minas Gerais. Então, a gente passa por um processo de oxidação química. Então, essa oxidação, nós também otimizamos de tal forma a que essa reação seja o mais eficiente possível, produzindo uma menor quantidade de resíduos. É uma síntese mais verde. E esse material, a formação do material 3D, ela é feita em um sistema de autoclave. Autoclave é exatamente aquele mesmo autoclave que a gente encontra no salão de beleza, que a manicure esteriliza os alicatinhos, que a gente encontra nos consultórios médicos para esterilização de material. É exatamente aquele equipamento que é bastante simples e relativamente barato, né? Então, a vantagem dessa síntese é que a gente consegue fazer vários materiais 3D de forma simultânea. As rotas descritas na literatura até agora e patenteadas, elas conseguem fazer apenas uma síntese, né, por vez. Então a gente obtendo às vezes isso aqui a gente tem um material no final que parece um cilindrinho. Então as outras sínteses descritas, elas obtêm apenas um de cada vez. A gente consegue obter vários com diferentes condições, né, diferentes materiais, de acordo com a quantidade que a gente coloca dentro da capacidade da nossa autoclave. Uma vantagem que para essa produção a gente utiliza agentes redutores ali naturais, basicamente o ácido ascórbico e o ácido acético, a vitamina C e o ácido acetilsalicílico também a gente utiliza, que ele é um subproduto da produção de vinho, que a gente tem bastante aqui no Rio Grande do Sul. Então, são subprodutos, às vezes, de algumas produções de bebidas. Então, são relativamente baratos também. E toda essa síntese, a grande maioria dos trabalhos mostra que ela é super demorada. E podem demorar até 72 horas. O nosso material é obtido em apenas 2 horas. Isso é um barateamento energético bastante significativa. Sem contar que todo o processo ele utiliza somente água como solvente. E nós não precisamos de nenhum reator ou sistema caro e complicado, o que facilita lá na frente o escalonamento do material.
Então, depois dele pronto, a gente segue para as nossas aplicações. Então, a gente consegue obter materiais com diferentes características de acordo com a quantidade de reagente que a gente coloca, né? Mas no geral, eles têm uma área superficial bastante grande, então o material que sai são esses cilindrinhos aqui. Esse material tem essa cara onde a gente consegue ver as folhinhas do grafeno, a gente vê os poros, então ela tem uma área superficial bem grande, o que significa que a gente consegue grudar bastante contaminante ali, então ela consegue remover bastante contaminante. Ela é super leve, então olha, a gente consegue colocar o nosso material sobre uma pétala de flor aqui, que é bastante delicadinha e ela não deforma. E nós conseguimos fazer esse material com o formato que a gente quiser. Se a gente usa um becker, um copo de becker, ela tem o formato de um cilindrinho. Se a gente usa esse frasco mais triangular aqui, ela tem o formato do frasco. Se eu utilizar um frasco redondo, ela sai também no formato de bolinha. Então, isso é uma grande vantagem do nosso material que os materiais análogos que são produzidos por aí não têm, né? Sem contar que ele tem uma alta estabilidade térmica e é capaz de permanecer estável até 600 graus Celsius. Então, para várias aplicações, isso é fantástico. E tudo isso a um custo 10 vezes menor, né, desse material, comparado a materiais vendidos aí em sites especializados em materiais 3D de carbono, né? Então, isso aqui foi feitos cálculos com base em reagentes a nível de laboratório. Se for escalonar para grandes quantidades, isso aqui cai de forma bem significativa. Então, de acordo com a quantidade de reagentes que a gente utiliza, a gente consegue produzir materiais com diferentes morfologias, diferentes tamanhos de poros, né? A proximidade de folhas, presença de grupos funcionais. Então, materiais com várias características, né? Olha só, aqui a gente tem uma imagem de microscopia de varredura que mostra como é poroso esse material, né? Formado basicamente das folhas de grafeno. Se a gente for olhar com mais detalhes, a gente vê que tem as folhinhas, tem os poros, e essas folhas de grafeno parecem muito com o papel amassado. Então, são bem semelhantes a uma folha de papel amassado. Então, a gente pega esses nanomateriais tridimensionais e testa eles para remediação ambiental. De que forma? A gente avalia a capacidade que esse material tem de remover metais pesados, fármacos, corantes, alguns elementos, como alguns nutrientes, fósforo e nitrogênio, que são descartados no ambiente e que podem ser um problema ambiental, levando à mortandade de peixes. Remoção de óleos, a gente também avalia, e também avalia a capacidade dele de dessalinizar, de remover sal da água. Para isso também a gente controla vários fatores, desde do pH da condição, a temperatura da mistura, força iônica, grau de funcionalização na superfície e também a quantidade tanto de esponja quanto de contaminante, para avaliar esse tipo de influência. Então, passando agora para alguns dos resultados, aqui a gente mostra a eficiência dessas esponjas para remoção de íons, por exemplo, como de cobre, estronço e chumbo, onde a gente consegue remover grandes quantidades desse material, e essas quantidades são variáveis também de acordo com o material que a gente está utilizando, de acordo com o tamanho de poro, o grau de funcionalização. Em geral, ele remove muito bem um amplo espectro de metais. Aqui eu trago só alguns, com destaque para o chumbo, onde os resultados aqui, ó, por exemplo, obtido para o chumbo, são resultados comparáveis e até melhores com os melhores resultados descritos para esse tipo de material de carbono para a remoção desse metal, que ele é um metal pesado e bastante tóxico. Não adianta de nada a gente ficar só no laboratório dizendo que funciona ou não funciona, se a gente não aplicar num ambiente real, né? Então, ó, aqui eu trago para vocês, para quem não conhece, são as chamadas minas do Camaquã. É uma mina a céu aberto que aqui em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, e ela contém
era uma antiga mina de cobre que encheu de água aqui nessa cava. E ela é azulzinha justamente pela alta concentração de íons cobre 2. Então a gente testou o nosso material, analisou a quantidade de cobre que tinha nessa água, colocou o nosso material em contato e avaliou o quanto que ele consegue remover, né, desses metais que a gente tem aqui. Então ela removeu quase 100% do chumbo que tinha na nossa amostra e mais de 80% do estrôncio, que tem bastante na nossa região, e em torno de 50% de todo o cobre. Então essas são condições, são concentrações muito boas, né? Mostrou-se um material bem eficiente para ser aplicado em ambientes reais. Aqui também nós testamos aqui um ambiente bastante eutrofizado, onde tem um acúmulo grande de água, ou seja, recebe um aporte de esgoto que acaba contaminando esse ambiente, favorecendo o crescimento dessas algas. A gente também coletou essa amostra, avaliou a quantidade de fosfato e aplicou o nosso material, onde a gente conseguiu para todos os materiais que a gente testou, resultados maiores do que 90% na remoção. Então, mostrando a eficiência realmente dessas esponjas, esses materiais tridimensionais de grafeno que nós desenvolvemos. Também esse material foi muito legal para remover corante, onde, de acordo com o tamanho de poro que a gente prepara essas esponjinhas do poro ali do nosso material, a gente consegue remover mais ou menos esse corante. Então, essa é uma forma também que a gente consegue modular o material para ser mais eficiente para um corante. Uma coisa interessante, quem aqui nunca tomou uma água da torneira e sentiu aquele gosto esquisito, né? Aquele gosto residual de cloro. Todo mundo, né? Então, a gente resolveu testar se realmente o nosso material, será que ele é capaz de resolver esse problema, tirar aquele gosto residual? E esse gosto residual do cloro é um dos grandes problemas na indústria de agentes filtrantes, que eles querem que os clientes deles mais reclamam, não, os filtros não são eficientes de forma a remover esse gosto residual. Será que o nosso material seria capaz? Então a gente mostra que sim. Então nós realizamos testes com diferentes materiais, né? De acordo com o tamanho de poro e o grau de funcionalização. E a gente descobriu que a gente consegue remover perto de 1.700 miligramas por grama de íon cloro da água, o que é uma quantidade bastante significativa. Se vocês lembrarem também que o cloro ele faz parte da formulação do NaCl, que nada mais é do que o sal, né? O sal, né? Então a gente pode pensar, ó, se ele remove cloro, é provável que ele remova sal também, né? Então é um material super interessante para dessalinização, para remoção de sal de água salgada, né? Da água do mar, levando à produção de água potável. Então é uma outra potencialidade dessas espécies tridimensionais. Um problema bastante grave e bastante recorrente é o derramamento de óleo em água, né? Então, baita problema ambiental. E a gente resolveu também testar para ver se o nosso material funciona para isso. E a gente tem aqui um sisteminha que a gente ilustra, que a gente fez o teste. São plaquinhas que contêm água e óleo pesado, né? Então, nas duas plaquinhas foram colocada a mesma quantidade de água e óleo. E nessa daqui, vocês conseguem ver, nesse pontinho, é um pedacinho pequeno daquela esponjinha. Então, quando a gente coloca aquela esponja aqui, em 4 horas, a gente vê que ela incha, né? Ela aumenta o volume dela e reduz a quantidade de óleo na região. Então, a gente tem uma redução na massa de óleo ali de 60% em apenas 4 horas, mostrando que é ótimo para remover esse tipo de contaminante também. Tudo isso sem apresentar uma toxicidade significativa, onde os materiais tridimensionais, os materiais 3D, eles se mostraram muito mais seguros do que os materiais bidimensionais para a mosquinha da banana, né? Depois, se vocês quiserem, eu entro em maiores detalhes desses ensaios. Com esse material,
chamando ele de nanocarbon, a gente elaborou a ideia de um produto que seria aplicado. Nós conquistamos o terceiro lugar no pioneiro programa de aceleração da Sociedade Brasileira de Química, que é um programa que busca ideias inovadoras que são levadas na pesquisa a nível acadêmico para ser conectadas com grandes indústrias, né? Então, um programa que envolveu várias instituições, além da Sociedade Brasileira de Química, e algumas multinacionais brasileiras. Nós conseguimos o terceiro lugar, competindo com mais de 50 equipes de todo o Brasil, né? Então, com esse material. Foi uma experiência bem bacana de aprendizado na área de inovação e tecnologia. Além dessas estruturas tridimensionais simples, o que a gente faz é ampliar as funções delas adicionando nanopartículas. A adição de nanopartículas possibilita que a gente utilize esses materiais também como sensores, para catálise e também como capacitores, para armazenamento de energia. Aqui a gente tem uma imagem de uma dessas amostras, aqui com nanopartícula de prata, né? Então, a estrutura 3D com as nanopartículas de prata, que foram obtidas também por uma rota única. Essa rota também foi patenteada. E esses materiais, eles são muito interessantes, tem formatos, dos mais diferentes formatos de nanopartículas e tem várias aplicações. Uma dessas aplicações que a gente tem testado em parceria com a Universidade lá de Blumenau, que é a utilização desses materiais como sensor analítico, onde a gente tem testado para diversas moléculas, entre elas a furosemida, que é um fármaco, e a gente obteve um limite de detecção bem baixo e um ótimo limite de quantificação. Então, resultados que estão dentro dos resultados mais interessantes na literatura para esse medicamento. Recentemente, a gente está testando esse material também para o combate à Covid-19, que é uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, e em breve vocês vão ouvir os resultados dessa pesquisa. Também estamos utilizando esse material, decorando eles com nanopartículas de prata, nanopartículas de ferro, com o objetivo de, além de a gente remover esses contaminantes, a gente conseguir destruir esses contaminantes. Então, recuperando o material e evitando um novo problema, que é tentar remover esse contaminante que está grudado do material 3D. Então, é a degradação também de contaminantes persistentes. Outra aplicação. Também estamos utilizando esses materiais para recuperação de ouro em atividades de mineração, no beneficiamento de ouro, né? Em substituição a outras formas de carbono que são comumente utilizadas. Então, esse é um trabalho em parceria com o pessoal da Engenharia de Minas, aqui do campus Caçapava também. Então, é um trabalho que parece ser bem promissor. Então, de uma forma geral, esse material ele é multifuncional, tem várias funções, onde essas funções a gente consegue modular elas de acordo com a característica que a gente quer e de acordo com a rota de síntese que a gente utiliza, né, as variações sintéticas. Tudo isso a um baixo custo, através de uma rota ambientalmente amigável, né, que proporciona propriedades super interessantes. E é altamente eficiência na purificação de água, na remoção de vários contaminantes e sem ser tóxico para o meio ambiente. Nós também temos vários trabalhos relacionados também, um novo trabalho relacionado à fabricação de nanogeomembranas, utilizando outros produtos naturais, como látex, borracha natural, argilas e espécies de grafite, para o preparo de membranas geossintéticas, por exemplo, para o acúmulo de água de chuva no solo, que pode ser utilizado em atividades agrícolas, principalmente em períodos de estiagem. Temos outros projetos relacionados também à produção de camadas ativas, né, em células solares nanoparticuladas, né, para construção de dispositivos fotovoltaicos. Outros trabalhos também, um trabalho bastante recente, bem legal que tá saindo aí, é gerar eletricidade com borracha, onde a gente prepara nanocompósitos de borracha natural com
diferentes nanoestruturas e utilizando a triboeletricidade a gente consegue gerar, carregar um capacitor e acender, por exemplo, uma fileira de LEDs de baixa voltagem. Então a gente gera eletricidade utilizando borracha. Também uma linha nova é o reaproveitamento de resíduos, né, industriais da indústria termoelétrica, onde a indústria termoelétrica ela produz uma grande quantidade de cinza e ganga, né, que são subprodutos. A gente pega alguns desses resíduos, faz reações químicas de forma ambientalmente mais correta, gera nanopartículas e essas nanopartículas a gente consegue utilizar para tratamento de efluentes, né? Então a gente consegue agregar valor àquilo que é um passivo ambiental, né? É um lixo. Então, todos esses materiais que a gente desenvolve, eles têm um grande diferencial competitivo para a indústria brasileira, pois a gente utiliza uma síntese sustentável, com pouca energia, utilizando água como único solvente, e o uso de insumos naturais e de origem natural faz com que esses materiais sejam facilmente escalonáveis, né, na indústria. Então, tudo isso só é possível graças aos meus alunos, a esse grupo que trabalha em conjunto comigo. Então, a gente tem uma foto das nossas reuniões, que agora são de forma remota. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu peço que vocês entrem nas nossas redes sociais ou aponte o celularzinho aqui para esse QR Code e obtenha informações. É isso, pessoal. Muito obrigada, né? Obrigada pela oportunidade e estou à disposição para perguntas. Isso daí. Obrigadão.